9h47. Você acompanha o CBN Campinas desse 31 de maio de 2024, o mês que termina, assim como também termina a campanha do Maio Amarelo. Pelo menos esse movimento que chamou mais atenção para a prevenção de acidentes e o respeito à vida nesse período. As ações, é claro, de conscientização devem persistir, porque todos têm um papel importante para um trânsito seguro. Mas o que a gente vem percebendo em relação às ocorrências é o aumento de registro de acidentes, uma média de 12 por dia aqui em Campinas. Se considerar as 5 cidades maiores aqui da região, são 27 ocorrências, sejam aqueles acidentes que geram vítimas ou mesmo que não têm feridos, mas mesmo assim é importante que a gente tome essa consciência, né? E várias ações foram desenvolvidas. E a partir de agora, né, qual deve ser também a postura? A gente sabe que o Departamento Estadual de Trânsito fez uma parceria com o Observatório Nacional de Segurança exatamente para troca de informações e para buscar também estratégias para as políticas públicas mais eficientes para preservar vidas. E é sobre isso que a gente conversa com o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, que já está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Sandra. Bom dia ao pessoal do estúdio. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer falar com vocês. Primeiramente, um balanço, né, de como foram essas ações e o que, de novo, vocês perceberam nesse ano. Olha, Sandra, falando de Maio Amarelo, a campanha desse ano foi um sucesso. Eu atribuo esse sucesso porque quando a gente fala de trânsito, de prevenção, de políticas públicas, a gente olha muito para os governos. E o Maio Amarelo ele tem essa característica, né, tem essa capacidade de unir todas as esferas da sociedade. Então, a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público. E esse ano, a gente conseguiu que todos os DETRANs, né, todos os estados aderissem à campanha, muitas ações acontecendo em municípios. A gente teve quase que o dobro, né, de downloads da campanha nacional. Tivemos uma participação muito interessante fora do país também, com 30 países fazendo campanhas também em comemoração ao Maio Amarelo. Então, é um balanço super positivo em termos de ação, né, envolvendo aí a sociedade, mas como você disse aí na sua abertura, a gente está muito preocupado com a elevação dos números, né, de sinistros, de trânsito, né, que eram conhecidos antes como acidentes, e das próprias vítimas. A gente tem notado isso nesse início de ano e é um grande alerta que a gente precisa fazer para a sociedade. Mas em termos de ações, eu acho que foi muito legal, foi muito abrangente o Maio Amarelo desse ano, foi o maior de todos desses 11 anos de existência. A gente precisa, né, desse espaço, né, dessa troca para qualquer atividade que a gente for fazer, né? O trânsito é algo que faz parte da nossa rotina. Agora, em relação às falhas que acontecem, a gente sempre aponta para o outro, né? Ah, é ele que não deu certo, é ele que atravessou ou em local proibido, e qual é a responsabilidade individual disso, né? É difícil a gente assumir que falha também no trânsito. O trânsito, né, quando a gente se compara com países que estão mais avançados, por exemplo a Suécia, né, que é o grande exemplo mundial de ações pela segurança no trânsito, a Suécia, 40 anos atrás, estava na mesma situação que a gente. E só conseguiu reverter esse quadro, demorou bastante, porque é uma mudança cultural, a partir do momento em que o ser humano foi colocado como peça central, e a hora que a gente coloca o ser humano como peça central na segurança no trânsito, a gente leva em consideração que o ser humano erra e que ele tem as suas fragilidades, né? O nosso corpo é frágil. Então, se a gente tem esse novo olhar para as coisas, a gente deriva todas as tratativas, todas as ações em função disso, na proteção da vida. E o papel individual de cada um é muito importante, tanto que o tema desse ano do Maio Amarelo é Paz no Trânsito começa por você, porque a gente só vai conseguir reverter esse quadro a partir da atitude individual de cada um. Acho que essa é a grande mensagem que fica para esse ano, e vou te dar um exemplo que eu sempre gosto de usar sobre a nossa dificuldade em ter percepção de risco para situações do trânsito. Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma mãe, né, que acabou de ter o seu filho e que fica preocupada ali de tampar a tomada de casa para o menino não colocar o dedo e não tomar um choque, põe a tela na sacada do apartamento, mas na hora de levar o seu filho para tomar vacina, transporta ele nos braços, né, no banco da frente, sem o cinto de segurança, sem a cadeirinha. Então é esse despertar para situações de risco no trânsito que a gente quer trazer para a população, e isso depende
do olhar de cada um, da consciência individual de cada um. Uhum. Tivemos alguns avanços no sentido de também trazer legislações para punir, né, ações incorretas, né, com infrações, questão do consumo de álcool, né, e a direção, mas quais são outras percepções que ainda precisam ser mais focadas, né, até pensando nessa associação que vocês estão agora, né, com o Detran, para essas políticas públicas mais eficientes? O que a gente tem identificado como principal fator de risco, né, e a gente tem alguns que são grandes, são muito relevantes para a insegurança no trânsito, como o próprio consumo de álcool, a distração, né? Hoje a gente vive um cenário de imersão digital muito grande, então o celular tem trazido muitos riscos para a atividade de condução, mas eu diria que sim, se a gente pudesse focar em um único problema, que seria talvez a solução para a maior parte das situações que a gente vive, seria no excesso de velocidade. Quando a gente divide um acidente, né, um sinistro, em 3 etapas, o pré-sinistro, o sinistro em si e o pós-sinistro, a velocidade ela interfere nessas 3 etapas. Então, a velocidade interfere para que um sinistro, né, um acidente aconteça, interfere para que a gravidade desse acidente, o resultante disso, seja muito mais grave, e também interfere depois no final, no atendimento final às vítimas. Então, acho que a velocidade, né, a gente ter consciência sobre a velocidade adequada, principalmente nas áreas urbanas, eu acho que seria assim, o fator mais prioritário para a gente resolver, inclusive, problemas que a gente está tendo com grupos de usuários vulneráveis, que são os motociclistas, né, a principal vítima hoje do trânsito brasileiro. E nas rodovias também, enquanto o senhor falava, até identifiquei aqui uma divulgação feita nessa quinta-feira pelo Departamento de Trânsito aqui de Campinas, pontuando exatamente o excesso de velocidade presente como fator de risco em 34% dos sinistros registrados no ano passado aqui na cidade. 159 pessoas perderam a vida em 149 acidentes fatais aqui na cidade. É um número que é necessário, como você diz, né, ter essa informação, mas pensando aí nas políticas públicas, na forma em tratar desse assunto com a sociedade, né? Tem que começar com educação mesmo, né? Eu acho que a conscientização, ela começa na escola, ela começa, na verdade, dentro de casa. Mas a gente acredita muito na construção de um perfil de cidadão melhor para as nossas crianças. A gente tem alguns programas nesse sentido, um deles é o programa Observatório Educa, onde a gente leva a educação para o trânsito no ensino fundamental, e a ideia é muito mais do que você falar sobre a diferença de uma placa de proibido estacionar ou de permitido estacionar, é motivar essas crianças a crescerem utilizando o trânsito como tema transversal, mas com um perfil melhor de cidadania, ensinando que a gente compartilha espaço público, que a gente tem regras para respeitar, que nossas ações geram consequências. Então, quando a gente consegue criar esse perfil melhor de cidadão, quando essas crianças chegam na sua juventude, enfim, se tornam adultos, tem uma condição melhor para poder monitorar, ter mais acesso a essa percepção de risco, melhorar sua percepção de risco e agir de forma mais adequada, independente da questão técnica. Então, acho que o perfil de cidadão, a nossa cultura, enfim, a nossa conscientização é a chave para reverter tudo isso. E até mudar aquela percepção, o conceito de que o acidente é inevitável, né? Isso, exatamente. Até houve no ano passado uma mudança no Código de Trânsito que substitui a palavra acidente por sinistro justamente por conta desse conceito, que ele é evitável. Para você ter uma ideia, Sandra, em termos de Brasil, o trânsito ele mata o equivalente ao que mata as armas de fogo, né? Então são homicídios que acontecem ao volante todos os anos. A gente tem aí 33, 35 mil pessoas que perdem suas vidas no trânsito todos os anos aqui no Brasil. São mais de 230 mil pessoas que ficam com sequelas permanentes. Então, realmente é uma situação muito grave que está presente no nosso dia a dia e que vai depender da nossa atitude individual, né? De novo, a gente insistindo nessa conscientização de cada um de nós que pertencemos a essa sociedade. E o ouvinte compartilha aqui a respeito da educação, pontuando que tem muita criança que chama a atenção dos pais por cometerem falhas no trânsito. Às vezes até na porta de escola, né? Parando em fila dupla ali, não tem a paciência, né, de buscar um local adequado, né, para estacionar e deixar o filho,
ou mesmo avançando o sinal, né? Ou até xingando mesmo outros motoristas no trânsito. Não tem dúvida, a gente acredita muito nesse papel das novas gerações, e até porque, Sandra, a gente precisa criar uma proteção para eles. Um outro dado alarmante, né, estatístico que a gente tem no Brasil, entre as crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, o trânsito é a principal causa de morte no Brasil. Então, realmente, uma situação muito grave que a gente precisa proteger essas novas gerações e também usá-las como uma luz, né, uma esperança de que a gente consiga tirar o Brasil. Hoje o Brasil é o terceiro país que mais mata no mundo inteiro no trânsito. Então, a gente acredita muito nessas novas gerações e é um trabalho contínuo, é uma mudança de cultura. Então, a gente depende de toda a sociedade para poder conseguir mudar essa cultura e realmente ter uma preservação da vida, enfim, ter uma qualidade de vida melhor para todo mundo. E o espaço aqui na CBN, claro, sempre aberto para essas informações, para essa conscientização, até porque a maior parte dos nossos ouvintes está no trânsito, né? E nesse dia 31, encerrando o Maio Amarelo, coincidindo com um feriado prolongado, né? Muita gente também circulando pela região, a gente quer realmente passar a mensagem dessa responsabilidade individual. E agradecer também a participação aqui na nossa programação. Paulo. Olha, Sandra, eu quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar também a CBN, porque a gente, quando fala de trânsito, a gente costuma brincar, né, que a gente está falando já, a gente está pregando para catequizados já. E o que isso significa? A gente fala muito em ambientes técnicos, conversando com prefeituras, com equipes, e o papel da mídia, o papel da imprensa, esse papel que vocês fazem aí na CBN, de levar essa mensagem para todo canto, é muito importante, porque daí a gente fura a nossa bolha dos técnicos, de quem trabalha nessa área, para chegar lá no cidadão que está indo trabalhar, que está indo exercer suas atividades, e essa é a grande chave, a gente fazer essa mensagem chegar a todos, e por isso quero parabenizar e agradecer aí a parceria com a CBN. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada, um bom fim de semana para você, Paulo. Obrigado, um bom final de semana, viagem com segurança e estou sempre à disposição aqui. Obrigado.